Olá, sou Ciele Fernanda Machado Porta, sou formada em Pedagogia e hoje eu venho apresentar o meu plano de ação. Nós trabalharemos nesse plano de ação a observação de sala de aula, frequência escolar e aprendizagem. A observação de sala de aula, eu como pedagoga vou estar anunciando ao professor que eu estarei indo à sala de aula para observar como está sendo a sua organização, aos seus planos de aula, porque nisso eu levantarei pontos positivos e negativos, para assim auxiliar esse professor e mediar ele. Entretanto, estaremos fazendo essa comunicação. Professor, tal dia estarei em sua sala de aula. E também avisaria aos alunos, para não ser pego de surpresa. A observação em sala de aula, ela é algo amplo, mas ao mesmo tempo tranquilo para o professor, pois eu só quero ajudá-lo mediante a erros, a problemas que ele vem enfrentando e que não é sozinho que ele irá resolver isso. Eu vou ficar ao fundo da sala, vou me apresentar para os alunos que eu sou a pedagoga Ciele Fernanda Machado Porta e que eles vão ser assistidos por mim, mas que não mudará nada na aula deles. Feito isso, a professora continuará a sua aula e assim eu observarei. Terminou a aula, eu vou passar o feedback para ela sobre os meus pontos positivos e negativos. Com os alunos também, sem a professora, falarei para eles. E também darei uma abertura para eles me falarem qual é a dificuldade que eles estão tendo com essa professora ou com esse professor. Momento esse em que eles vão se abrir e falar sobre tudo que necessitam, tudo que pensam, que precisam, suas dificuldades também, pois será ajudado professor e aluno. Após ter feito essa observação em sala de aula, eu consigo ter levantado várias hipóteses. Uma delas é a frequência escolar, nosso próximo tópico. A frequência escolar, ela tem sido constantemente problema nas escolas. Problema esse em que não conseguimos resolver se não buscarmos a fundo o que está acontecendo, qual é a necessidade que esse aluno está faltando. Muitas das vezes não é uma falta consecutiva, é uma falta alternada. O que significa isso? Consecutivo é aquele aluno que ele faltou de segunda a segunda, semana a semana, tudo fechado. Mas tem aquele aluno que no alternado, ele também está se escondendo e não está vindo para a escola. Ele vem na segunda, depois ele só aparece na quarta. Da quarta ele só vai aparecer na outra terça. Então faremos o quê? Esse professor, ele vai entrar no RCO. Esse RCO já vai, na hora que ele colocar a falta, já vai cair no meu sistema. Eu vou ligar para os pais. Nessa imediata falta, eu ligo para os pais. Pai, o que está acontecendo com seu filho? Você está ciente que ele não foi para a escola hoje? Pois é, seu filho não comparece à aula há tantos dias. O que está acontecendo com seu filho? Aí o pai vai me passar toda a situação, porque muitos pais acham que o filho saiu para ir para a escola, mas o filho nem a escola adrentou. Então eu vou fazer esse levantamento. Se esse pai falar para mim que essa criança, que esse adolescente está trabalhando, por isso não pode ir, nós vamos fazer a troca de turno. Se ele estuda de manhã, nós vamos colocar ele à tarde. Se ele estuda à tarde, nós vamos colocar ele de manhã. Porque o nosso intuito maior é fazer com que esse aluno venha participar. Ele precisa, é de fundamental importância que ele venha para a escola. Ele precisa desse acompanhamento. Então, nós, como pedagogo, não somos o carrasco. Nós precisamos ajudar eles e precisamos colocar à disposição deles. Feito esse levantamento, farei também um livro onde vou anotar todas as faltas, se aquele aluno melhorou nas faltas, se aquele que eu liguei para o pai, se teve melhora, se não teve, e aí tomar as devidas providências. Se for caso financeiro, comunicar às assistências sociais do município para estar ajudando essa família. Porque se um adolescente teve que parar de estudar para sustentar a família, é algo que o município tem que entrar com providência. E o nosso terceiro e último tópico, que não é menos importante, é a aprendizagem. Eu observei a sala em aula, vi a frequência escolar deles e o aprendizado.
Como está o aprendizado desse aluno? Esse aluno, ele teve várias dificuldades que nós já levantamos. Também levantamos que ele precisa de um amparo. A metodologia pode melhorar. Eu vou apresentar para os meus professores lá na sala de hora-atividade umas metodologias ativas. Vou mostrar novamente, porque isso eles já sabem, vou mostrar para ele que ele não é detentor do conhecimento. O professor, ele é o facilitador do conhecimento. O que significa ser facilitador do conhecimento? Ele traz o aluno para dentro, ele traz para o meio, ele escuta, ele não só fala, ele também escuta. E esse aluno, ele vai ter outras oportunidades. Tem alunos que não compreendem o que o professor fala. Vou propor para eles também fazer grupos, porque às vezes o que você fala com o aluno, ele não entende. Você passa uma tarefa, ele não compreende. E às vezes lá no grupo, naquela rodinha informal, ele consegue compreender a matéria e ele fala, nossa, mas parece que com o professor estava tão difícil. Pois é, não é que você não sabe explicar. Eu vou explicar aos meus professores que isso é comum. Muitas das vezes, lá na sala de aula, nós temos que deixar a fala formal, que ali é um lugar mesmo de fazer uma fala formal, mas nós precisamos deixar de lado. Se for o caso, eu preciso falar de uma forma informal com o meu aluno, porque assim ele vai conseguir compreender o que eu estava querendo, ele vai realizar essa matéria e isso trará de muito sucesso para a escola. Outra forma também é o Power BI. Nós vamos pegar isso para os professores estarem colocando ali as faltas, as notas. A Prova Brasil é uma prova disso, do que eu estou falando. Muitos alunos fazem a prova Paraná e ela não se sente motivada em fazer a prova Paraná. Mas por que não se sente motivado? Porque não vai para o currículo, não vai lá para o boletim. Por que aquele aluno se sente obrigado a fazer se ele não vai ser bonificado por isso? Então, o professor, uma das medidas que nós, pedagogos, pensamos em dar um bônus para eles. Obrigados vocês são a fazer a prova Paraná, mas quem fizer vai ganhar 1 ponto ou 1,5 pontos, depende do seu professor, isso vai ser feito em reunião. Esse aluno vai se sentir motivado. Ele vai pensar, poxa vida, eu já estou ruim na nota, eu vou fazer essa prova Paraná, porque eu ainda vou ganhar 1 ponto. Ele vai, ele faz. E sucessivamente, depois que passou essa prova Paraná, você deu o ponto para o seu aluno, pega essa prova, professor, traz para a sala de aula, pega os erros, os maiores, e traz para a sala de aula. Será a sua aula. Por alguns dias, você expõe aquela prova com a dificuldade. Você terá material, que é muito rico, ajudará seus alunos, porque você vai sanar as dúvidas deles, para no próximo ano não ter, e isso trará muito benefício para sua sala. Você verá que valerá muito a pena, pois muda totalmente o ambiente da sala de aula. Esse foi meu plano de ação. Até uma próxima.